Acusado de assédio, Silvio Almeida é chamado para reunião no Planalto. Acho que todo mundo que está nos acompanhando aqui já entrou em contato com o assunto, né? Ontem, o portal Metrópolis, em primeira mão, depois a Folha de São Paulo com a Mônica Bergamo, divulgaram que haviam denúncias, no plural, contra o ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, contra o ministro Silvio Almeida, o acusando de abuso sexual. Essas denúncias foram feitas pela ONG Me Too, que combate violência sexual. As denúncias incluem entre as vítimas, inclusive, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que até agora não confirmou, mas também não negou as denúncias. Lembrando sempre que a vítima não é obrigada a falar publicamente, né, a sofrer uma violência, uma outra violência, além da violência que já sofreu, né, ter de se expor publicamente, enfim. Embora, no caso dela, ela seja ministra de Estado e seja uma crise dentro do Palácio do Planalto, né, uma crise que envolve 2 ministros de Estado do governo Lula, que foi abalroado, engolido por essa crise nas últimas 24 horas. Né? Poucas horas depois da divulgação do crescimento do PIB, o Brasil, o segundo país do mundo que mais cresceu no último trimestre, né? O que parecia ser uma semana super auspiciosa para o governo, com a indicação do Gabriel Galípolo ao Banco Central, uma boa aceitação no Senado, onde ele vai ser submetido à sabatina e à votação no plenário no dia 8 de outubro. Né? As coisas pareciam caminhar para uma semana super tranquila, né? Eis que o governo é abalroado por essa denúncia, embora ninguém possa se dizer surpreendido, porque desde que a denúncia surgiu, nós, que não sabíamos de nada, passamos a saber que muita gente já sabia, a boca pequena, que o assunto já era comentado por muita gente, inclusive ministros de Estado. E aí a primeira pergunta que surge é: o presidente Lula nunca soube de nada? Ninguém levou ao presidente Lula esse episódio? Não é? Um episódio gravíssimo. Nós estamos falando de uma denúncia de assédio contra o ministro dos Direitos Humanos, contra uma outra ministra da Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco, morta, assassinada pela milícia do Rio de Janeiro em 2018. Né? E não acharam grave a ponto de levar essa informação ao presidente da República, né? Falou: presidente, temos um problema, né? Porque esse tipo de coisa ninguém guarda. Você pode guardar por 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, mas em algum momento isso vai vir à tona, né? Então, se o presidente sabia, nós temos um problema gravíssimo. Se o presidente não sabia, também temos um problema gravíssimo, porque faltou o mínimo de bom senso a alguém para, em primeiro lugar, mandar investigar pelo aspecto humano. Não é? Você não pode ter um ministro dos Direitos Humanos acusado de assédio sexual. E acusado de assediar, inclusive, uma colega dele de ministério. Não é? Como é que você permite que esse ambiente de trabalho continue existindo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é: ninguém imaginou que essa bomba iria explodir no colo do presidente da República, como explodiu, aliás. Né? Então, esse é um ponto importante, mas é um ponto que deve ficar relegado a um segundo plano nesse momento, evidentemente, porque há outras coisas muito mais importantes para serem discutidas. Por exemplo, o assédio de fato aconteceu? O que é que a ministra Aniele Franco tem a dizer? Porque não se trata de uma denúncia sem autoria, não se trata de uma denúncia evasiva, não se trata de uma denúncia que parte de alguém, da oposição, e alguém poderia dizer: mas estamos acompanhando uma estratégia política para tentar inviabilizar o governo, numa área que é muito sensível para o governo, que é a área dos direitos humanos, especialmente depois do mandato do ex-presidente Bolsonaro. Não é? Não se trata disso. Ontem o ministro, na explicação que deu, argumentou, ou usou um dos argumentos, ou para um dos argumentos que ele utilizou para se defender, ele disse que havia ali a intenção de tirar negro do espaço de poder. Né? Mas a ministra que supostamente faz a denúncia contra ele é negra também. Não é? Enfim, um caso altamente complexo, altamente complexo. Apareceu mais uma denunciante, uma advogada, que disse
gravou um vídeo. Ela é candidata também, nessa eleição aqui, a vereadora, né? Mas ela gravou um vídeo dizendo que foi assediada no mesmo modo, da mesma forma que a ministra Aniele teria sido assediada também. E eu uso tudo na condicional aqui porque nós estamos acompanhando relatos, não é? E a todo mundo deve ser dada a presunção de inocência, o amplo direito à defesa, né? Mas no caso dessa advogada, ela apresenta um relato. No caso da ministra Aniele Franco, são relatos que chegam por terceiros que falam sob anonimato a respeito do que ela teria contado sobre o suposto assédio cometido pelo ministro de Direitos Humanos, né? Então, um caso altamente complexo que tem algumas camadas. A judicial, que garante ao ministro, como a qualquer brasileiro, qualquer brasileira, isso está previsto na Constituição, o direito à ampla defesa e a presunção de inocência, que garante à vítima o direito à investigação, de ter o seu caso esclarecido, mas há, e é inevitável que exista, um aspecto político muito importante também, não é? Nós estamos falando de um ambiente efervescente, Brasília, oposição, né? 2 ministros, repito, simbólicos em todos os aspectos envolvidos no caso. São 2 colegas, não são 2 adversários. Não que isso justificasse, né? Mas aí alguém poderia dizer o seguinte: olha, aí pode ter alguma tentativa de criar uma história, de criar uma narrativa, eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas de criar uma armadilha para derrubar o ministro, para causar para o governo. Não, aqui a gente está falando de uma crise que é natural, que surge a partir do governo, que é criada pelo governo, para o governo e inviabiliza, neste momento, o governo, não é? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.